Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Essa chance a mais que nós temos para alcançar o grande objetivo da perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando, para que nós consigamos extrair das leituras, das discussões, novas luzes, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde o coração de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso caminho. Que assim seja. Nós estamos hoje entrando no capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita dos Espíritos, e o capítulo 11º, né, dos Três Reinos. Esse capítulo encerra a segunda parte, é um capítulo relativamente longo e um assunto assim que demanda algum comentário a mais. 35 questões. Nós vamos tentar bater essa temática em 2, 3 intervenções, provavelmente. Então, nós estamos aqui com o capítulo 11 dos Três Reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose. Basicamente, o que Kardec faz é estender os fundamentos que foram vistos lá no capítulo 1º dessa segunda parte, quando ele falou dos espíritos, né? Estender aqueles conceitos, princípio material, princípio inteligente, tentando particularizar, né, essa combinação, a combinação do princípio material e do princípio inteligente nos diversos seres da criação. E a temática da metempsicose, ele tenta opor alguns argumentos, mostrando que, muito embora seja um fundamento válido, trata-se de uma reencarnação, o conceito da metempsicose, tal qual ele não se aplica, porque não observa a natureza dos espíritos. Metempsicose é a admissão de que a alma transmigra de um corpo para o outro, independentemente de ser um corpo semelhante ou outro. Então admite-se, por exemplo, o intercâmbio entre homens e animais, né? E o Kardec opõe uma série de argumentos que mostram que a fundamentação da reencarnação é válida, nós os espíritas admitimos, ela para nós é a chave, né, da justiça divina, mas que ela tem que respeitar alguns parâmetros, algumas regras, né, para ser proveitosa, de conformidade com a linha do progresso contínuo da criação de Deus. Muito bem. Então, basicamente é isso, né, fazendo uma introdução, né, um arremedo de introdução a respeito do nosso estudo. Uma extensão dos fundamentos do capítulo 1 e uma abordagem a respeito de reencarnação, fechando a parte segunda do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Muito bem. Os irmãos viram que nós vamos bater minerais, plantas, animais, homem, né? E, assim, para a gente poder iniciar, existem diversas formas de classificar, né, qualquer coisa que seja. Depende do parâmetro que você usa, ou dos aspectos que você observa para organizar as coisas, né? E o Kardec se debruçou sobre esse assunto, observando a criação de Deus, né, toda a sua extensão, e as diversas configurações que a gente constata de combinação de princípio material, corpus, e princípio espiritual, ou melhor dizendo, princípio inteligente, espíritos, né? Então, os irmãos vão ver, logo na primeira pergunta, né,
a abordagem dessa sistemática de classificação. Né? Pergunta 585. Kardec inicia os minerais e as plantas. Kardec inicia perguntando assim ao orientador: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Aqui existe uma mistura entre reinos e classes, mas basicamente o que Kardec pergunta é de 2 formas de dividir, né? Grosseiramente, entre minerais, entre seres orgânicos e inorgânicos, né? E um pouco mais, vamos dizer assim, precisa, né? Entre os diversos seres, minerais, vegetais. Qual a forma mais adequada, né, para classificar os seres da criação? Qual dessas seria preferível? Aí o orientador responde assim: todas, as 2, todas são boas conforme o ponto de vista. Então, quem classifica, fixa parâmetros para classificar. Então, dependendo do ponto de vista, cada um apresenta o seu lado positivo. Do ponto de vista material, observando só corpos, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E segue-se uma nota. Então, é dito assim: esses 4 graus a que ele se refere, né, do ponto de vista moral existem 4 graus, esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Nessa nota, né, o que a gente vê é uma hierarquização, né, dos diversos seres, variando da composição. Então, basicamente, todos os seres são compostos de matéria inerte. Minerais, vegetais e animais são compostos de matéria inerte. A base é o corpo. Aí eles vão sendo aquinhoados aqui e ali com uma parte, vamos chamar assim, do princípio inteligente. Então, os vegetais já apresentam alguma vitalidade, já desenvolvem processos em benefício próprio, né? Os animais, os vegetais, já têm essa, vamos chamar assim, essa peculiaridade instalada, um embrião de vitalidade e de inteligência, vamos colocar assim, um embrião de inteligência. Os animais já vão um pouco mais além de terem essa vitalidade, desenvolverem processos orgânicos, né? Eles já têm uma certa inteligência instintiva, é claro, limitada também, mas eles já demonstram uma certa inteligência, já obram, né, segundo algumas conveniências, algumas peculiaridades. E o homem no topo da cadeia, né, tem uma inteligência muito mais apurada, tem todos os outros requisitos e uma inteligência mais apurada, que lhe permite fazer combinações, projeções para o futuro, né, e trabalhar no campo do abstrato.
peculiaridade do homem é isso, ele consegue trabalhar no campo do abstrato. Aquilo que não é palpável, ele consegue elaborar pelo pensamento, né? Então é disso que ele fala. Quando se fala de ser orgânico e inorgânico, que é a primeira classificação, observa-se somente o corpo, né? Os seres inorgânicos são agregação de matéria, pura e simples. É a rocha, é o diamante, é a água, agregação de matéria, né? Que é proporcionada por uma força intrínseca que mantém esse material agregado, coeso. Os seres orgânicos, né, já têm órgãos, né, nesses corpos materiais, e esses órgãos já desenvolvem atividade própria em benefício dele, trabalhando em benefício de outros também. Então, a característica de nascer, crescer, né, reproduzir e morrer, né, é uma característica de um ciclo de vida próprio dos seres orgânicos. Sob o aspecto moral, e depois ele diz sobre o aspecto, esse é o aspecto material, sob o aspecto moral, né, ele deixa bem claro que a matéria inerte, ou seres inorgânicos, né, são sem vitalidade, sem inteligência, né? Já no campo dos orgânicos, né, aqueles que reúnem o princípio inteligente, vegetais apresentam vitalidade, mas sem inteligência, né? Animais já apresentam vitalidade e alguma inteligência muito limitada, instintiva. E os homens com vitalidade, com uma inteligência apurada, especial, diz ele, né? Capaz de conjugar informações e deduzir. Se nós formos em qualquer página da internet e procurar reinos, né, reinos biológicos, a gente vai ver que os orgânicos, os seres orgânicos, são classificados, conforme a nossa ciência, né, em 5 reinos, né? Então, eles são grupados nesses 5 reinos, observando processo de nutrição, organização celular, a tipologia, a forma da célula, respiração, reprodução, locomoção. Então, conforme os seres se encaixem, né, nesses aspectos, são grupados. E aí consegue-se 5 reinos, chamados reinos biológicos. A gente tem Monera, protista, fungi, plantae e animalia. Então, basicamente, bactérias, protozoários, fungos, vegetais e animais, no geral. O nosso amigo Covid-19, por exemplo, que é um vírus, né, não entra nessa classificação, porque ele não é um organismo vivo. Ele não é um organismo, porque ele não é capaz de prover por si mesmo as suas necessidades. Ele é um parasita celular, ele precisa de um hospedeiro para desenvolver os seus processos. E o seu processo não é de reprodução, é de replicação, é diferente, né? Então, para a gente entender a complexidade do assunto, que o Kardec apresentou ao orientador, né, a gente tem, além dos 5 reinos, né, uma série de outras criações divinas, né, não enquadradas, não estruturadas aqui nesse esquema, né? O que é fato imutável, a gente tem que entender, e aí eu remeto lá atrás, né, ao iniciozinho, é que toda a matéria é derivada de um único princípio, né? E a força que une esse princípio conjugado de forma a nos apresentar diversas matérias diferentes, diversos elementos diferentes, né? É uma força única também. Ela é válida, essa força que agrupa os elementos em matéria, ela é válida, ela é a mesma tanto para orgânicos como para inorgânicos, tá? Nos orgânicos, o que a gente tem é um acréscimo de fluidos, vamos usar o termo, de fluidos
que asseguram a esta matéria inerte alguma vitalidade. E aí a gente tem os organismos propriamente ditos. Basicamente é isso. Reportando lá atrás, né, a questão 79, foi onde nós começamos, existe no universo dois princípios. Um princípio material único, de onde tudo sai, e um princípio inteligente único, de onde tudo sai. Essas duas fontes é que fazem corpos, né, e espíritos. Corpos são individualização de princípio material e espíritos são a individualização do princípio inteligente. Nós já vimos isso lá no comecinho, questão 79. Aqui então a gente consegue se situar, retomar vamos dizer assim, o conhecimento anterior para a gente poder avançar. Então vamos avançar. Questão 586. Aí Kardec prossegue. Tem as plantas consciência de que existem? E aí nosso orientador responde assim: não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Então elas só têm vitalidade. Aquele princípio que as anima não as dota de inteligência, elas não pensam. 587, ele prossegue. Experimentam as plantas, experimentam sensações, sofrem quando as mutilam. E o orientador responde: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepção. Consequentemente, não tem sensação de dor. Então, quando a gente vai lá e faz a poda da nossa planta, e a gente observa ela e vê que ela dá aquela... A gente diz, ela sofreu. Eu digo para as minhas plantas, está sofrendo. Né? Na verdade, ela não está sofrendo. É uma reação, como ele diz aqui, é uma reação à impressão física que ela recebeu, que é a poda, que é o corte, que é a eliminação de uma parte. Né? Isso não causa dor para ela, mas causa um reflexo físico. Né? Então, aquela reação inicial à poda é natural da impressão física do corte e não de dor. Então, o sofre que eu uso não se refere à dor, conforme nós entendemos. 588. Independe da vontade delas, das plantas, a força que as atrai umas para as outras? As plantas se atraem, se combinam, se cooperam entre si, né? E aí a pergunta do Kardec existe uma vontade ou é a força, uma força que as atrai, uma força, vamos dizer, qualquer que as atrai? E aí o nosso orientador responde assim: independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Ele responde: certo, porque não pensam. Então, independe da vontade delas. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se. Então, vamos chamar assim, um elemento próprio delas que as conduz por conveniência, sobrevivência, evolução, umas para as outras. Não existe vontade, não existe inteligência nesse ato. Questão 589. Aí ele coloca casos específicos. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, a sensitiva nós já vimos lá atrás, foi objeto até de comentário mais longo, é uma planta que reage, fecha aspas, ao toque. Né? Então, quando a gente coloca o dedo, ela se fecha. E a dioneia é uma planta carnívora, ela atrai os insetos, fixa os insetos e extrai dos insetos a sua alimentação. É chamada carnívora a planta. Então, algumas plantas como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade,
conforme se observa na segunda, na Dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde, que arma uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constitui uma transição de uma para a outra, do vegetal para o animal? E aí nosso orientador responde assim: tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Existe uma interdependência. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. E aí, uma nota. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Então ele tece aqui um paralelo, né, trazendo para o nosso próprio organismo, mostrando que existem funções involuntárias. O nosso cérebro, né, ele não comanda, por exemplo, diretamente, ele fica lá vigiando, ele não comanda diretamente músculos involuntários. A respiração se dá mecanicamente, praticamente. Né? O batimento cardíaco, né? Pode ser acelerado, pode ser retardado por uma questão hormonal, mas no geral ele trabalha sem interferência, vamos dizer, direta, né, do pensamento da vontade. Ele diz, o organismo humano proporciona, então existem funções involuntárias no corpo humano. É o que acontece nas plantas. O que nós vemos lá, tanto na sensitiva, que se contrai ao toque, quanto a dioneia, que apreende a mosca para se alimentar, o que a gente vê lá é uma coisa mecânica. Não é vontade, não é exercício de vontade, não existe pensamento ali. Tá? Kardec ficou intrigado se não haveria nessas plantas uma posição, vamos chamar assim, intermediária entre o vegetal bruto, burro, e o animal com um pouquinho de inteligência. E aí o nosso orientador, negativo. O que existe ali é uma função mecânica. 590. Pergunta o Kardec. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? Um instinto de conservação. A gente sabe bem o que é isso, né? Coisas que nos dão segurança a nós. O instinto de conservação todos nós temos. Existem coisas, né, que nos inibem. Isso é próprio do instinto de conservação. Opa, não faz isso que você vai se machucar, ou, né, você corre risco. A questão que ele coloca é isso. Não existe nos vegetais, nas plantas, assim como tem nos animais esse instinto de conservação que as induza a procurar o que é bom para elas e que as proíba, fecha aspas, de se aproximar daquilo que é arriscado para elas. E aí o nosso orientador responde assim: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico, não é pensado. Não existe vontade nem inteligência por trás desse, fecha aspas, instinto.
se é que a gente vai usar essa palavra. E aí ele chama atenção para nós. Ele diz assim: quando nas operações químicas observais que dois corpos se unem, ou melhor, se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dás o nome de instinto. No reino mineral, a combinação dos elementos se dá, a gente quando estuda a química, por determinadas condições que permitem que uma determinada matéria se reúna com outra, formando um amálgama, uma terceira matéria, um combinado das duas. O que acontece ali ele diz, é uma afinidade. Este elemento tem afinidade para se reunir com este outro. A gente vê isso na reunião, por exemplo, de sódio com cloro, e a gente tem o sal de cozinha, né? É disso que ele está falando. Ele fala, olha, essa reunião não se dá por instinto. Os elementos se reúnem porque são afins. Carga elétrica ou outras coisas, né? Não vamos entrar nesse tema, mas existem forças de atração que não são instinto, né? Ele diz, isso é puramente mecânico. Então, quando a gente tem no reino vegetal alguma vitalidade, não significa em absoluto que a gente tem ali inteligência, né? E, por fim, ele termina perguntando, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Então, nos mundos superiores, existe um aperfeiçoamento das plantas, dos vegetais. E aí o orientador responde assim: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas. Como os animais, sempre animais. E os homens, sempre homens. Ou seja, o fato de nós irmos para um mundo melhor, para um mundo superior, não mistura as coisas. Aquilo que está separado pela sua própria natureza, pela sua capacidade, continua separado. Vegetais são vegetais, animais são animais, homens são homens, muito embora sejam mais perfeitos. Mas continuam se mantendo, vamos chamar assim, separados, né? Mais perfeitos, mas ainda separados conforme sua característica natural, sua natureza. Aí ele passa, nós estávamos vendo minerais e vegetais, ele passa para animais e o homem, né? Aí, conforme a classificação científica, estaríamos todos no reino animal, vamos dizer assim, né? A sugestão que se dá lá na primeira pergunta, quando ele diz quarta classe, e muita gente fala disso, é que haveria um reino hominal, né? Isso seria uma visão, conforme a visão do espírito, de classificação segundo o ponto de vista moral. Então, admitir-se-ia uma separação entre animais e homens, né, sob o ponto de vista moral, né? Então, quando ele fala de quarta classe, lá na primeira pergunta, e a gente se reporta a muitas palestras que a gente ouve e as pessoas falam reino hominal, reino hominal. Reino hominal é o reino próprio dos homens. Seria os homens reunidos como se fosse num grupo separado dos animais, né? E o Espírito faz questão de colocar que a quarta classe se admite conforme o aspecto moral. O homem tem uma inteligência especial e isso o difere do animal. Bom, feito à parte, os animais e o homem. 592. O Kardec pergunta: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes, entre homens e animais. Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, no que toca à inteligência, notória superioridade sobre os homens.
sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E aqui o Kardec coloca uma situação em que os animais seriam mais inteligentes do que os homens, né? O nosso orientador coloca as coisas nos devidos lugares. E ele diz, prestem muita atenção, ele diz assim: a este respeito, comparados pela inteligência, a este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Está falando de aspecto moral. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo, moralmente falando, desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que estes. E muito menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu aos animais tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado, ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. É uma baita de uma resposta. Então o que a gente vê, a gente confunde. A gente fala, mas o homem ouve menos do que o cachorro, vê menos do que a águia, né? Nós estamos falando de corpo. E aí o Espírito explica. Materialmente falando, o corpo do homem sofre uma série de restrições porque ele tem inteligência para desenvolver os meios de resolver esse problema. Então, se eu não consigo enxergar uma bactéria, eu faço um conjugado de lentes, tenho um microscópio e alcanço aquilo que a olho nu ninguém vê. O cão, que tem uma visão ruim, não consegue fazer isso. Né? Se eu não consigo ouvir igual o cão, né, eu tenho instrumentos, ou desenvolvo instrumentos capazes de captar essas ondas sonoras que fogem ao meu ouvido. Então é disso que ele fala. No campo da matéria, né, existe vamos chamar assim, uma desigualdade de dotes. Mas os animais têm que vir bem dotados de tudo aquilo que é necessário para que eles se conservem, para que eles se reproduzam, para que eles consigam manter a sua espécie. O homem tem inteligência e com isso ele consegue ultrapassar as barreiras da matéria, as barreiras do campo físico. Então quando você vê um microscópio mostrando uma bactéria, um vírus, ou quando você vê um telescópio mostrando as galáxias muito além da nossa concepção, é o homem usando o atributo da inteligência para superar a sua deficiência orgânica, de corpo. Não vê tão longe assim, mas vê. Tem meios para resolver esse problema. É disso que ele está falando. E aí ele, no finalzinho, nos chama a atenção. Fala, vocês são tão pobres,
que não consegue se separar dos animais. Vocês não conseguem ver a diferença entre vocês? E aí ele fecha, né, com aquilo que eu disse, que é a característica do humano, né, que é a abstração do pensamento. Ele diz: reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus, pela moralidade, pela abstração do pensamento, pela projeção do pensamento, coisa que os animais não conseguem fazer. 593, Kardec pergunta: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, que tudo o que fazem é mecânica pura, não existe ali uma pontinha de vontade, vamos dizer assim, né? Só obram por instinto? E aí o nosso orientador nos repreende mais uma vez. Ele diz assim: ainda aí há um sistema. Ou seja, vocês firmam uma ideia e insistem nela. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Nós conseguimos medir nos animais inteligência. E a gente diz: o animal mais inteligente que tem é o elefante, ou é o... né? Quer dizer, como é que se mede isso? Separando aquilo que é mecânico, né, daquilo que é, abre, fecha aspas, uma vontade limitada de agir de determinada forma, né? Ou a possibilidade de adaptar-se conforme as situações se apresentem, né? Não reage mecanicamente a tudo, de uma maneira ou de outra, ele reage, né, de forma diferente. Então, tem uma nota relativamente longa aqui, eu vou ler. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, que é comum inclusive ao homem, né, possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Então não há criação nem progresso nas ações dos animais, naquilo que eles agem. Então, não há criação e não há aperfeiçoamento. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam ontem, outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Um exemplo bem simples, né? O passarinho, né?
o passarinho, o pombinho que nasce ali na minha garagem. O pai e a mãe continuam fazendo ninho no mesmo lugar. Ele vai fazer o ninho dele em outro lugar. Se for atrás dele para achar o ninho, vai achar um ninho igualzinho ao do pai e da mãe. Mesmo separado deles e sem ter nenhuma instrução formal a respeito de como construir um ninho, ele constrói um ninho exatamente igual. Isso é instinto. O seu pet, que você acha que é um ser humano, você fala com ele e ele entende o que você está falando, né? O seu pet já demonstra, vamos chamar assim, a ação da inteligência. Porque ele é capaz, né, de assimilar ensinamentos limitadamente. Você nunca vai conseguir fazer com que o seu cachorro resolva uma equação biquadrada. Ensinar para ele limites, matrizes. Você não vai ensinar para ele essas coisas. O que você ensina para um ser humano, né, se bobear até pequeno, né, você não vai conseguir ensinar para um cachorro. Mas você lhe dá a educação. Ele aprende a conviver no seu ambiente, segundo as suas normas. Ouve os seus comandos, a sua intenção e reage a eles. Isso demonstra uma certa inteligência, uma certa adaptação, vamos chamar assim, né? É disso que ele fala. Mas ele diz assim, olha, se você deixar ele entregue a si mesmo, se você o abandonar lá na rua, seu pet, né, amanhã ele é um cachorro de rua. Não respeita comando nenhum, não reconhece comando nenhum, né, volta à sua própria natureza. Então, quando ele diz, os animais têm uma inteligência limitada, capaz de apreender alguma coisa, se amoldar a nós, né, mas é incapaz de produzir algo novo e é incapaz de pegar alguma coisa e melhorar. Né, produzir alguma coisa ou melhorar alguma coisa já feita. Isso é inteligência, conforme nós entendemos. E isso eles são desprovidos. O que eles podem fazer é se adaptar ao nosso ensinamento, conforme a gente os eduque. E vamos fazer aqui a última, que é longa, né? Tem os animais alguma linguagem? E aí o nosso orientador responde assim: se você referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa linguagem de que dispõem é restrita às necessidades. Como restritas também são as ideias que podem ter. E aí o Kardec desdobra essa questão, pergunta: há, entretanto, animais que carecem de voz. Não? Esses que não têm voz, que não emitem som, esses parece que nenhuma linguagem usam, não é? E aí eles respondem: compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós, outros, homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem. De se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível, pode se aprimorar, é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. E aí segue uma nota. Efetivamente, os peixes, como as andorinhas, imigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz. Efetivamente, os
peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante dessa constatação, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Ora, se nós sabemos disso, se nós nos comunicamos entre nós, no plano, até no plano físico às vezes, mas no plano espiritual, pelo pensamento, sem articular uma palavra, por que duvidar que exista entre eles um meio de comunicação tão ou mais eficiente do que o pensamento? Sabe-se lá, vamos especular, não é? A gente vê esses programas científicos mas como é que uma abelha consegue transmitir para o outro a informação de onde ela encontrou, por exemplo, o néctar? E aí, assistindo um desses programas, né, o camarada mostra que ela executa uma dança, vamos dizer assim, né, batendo o traseiro e zumbindo e fazendo formas, né, que indicam a posição onde ela encontrou o néctar, dirigindo as outras para irem lá coletar. É um exemplo. As andorinhas viajam do hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Fazem essa migração todo ano, verão, elas mudam de posição, né? De onde o lema "uma andorinha só não faz verão", são sempre muitas que chegam, é verdadeiro, aquele mundo de andorinha que chega. Mas veja, como é que elas realizam essa proeza, né, em conjunto, sem que haja um mínimo de coordenação, de organização entre elas? Elas piam e elas emitem sons, né? Mas essa linguagem é muito limitada, muito pequena, muito, né? Como é que elas fazem? Os peixes se movem em cardumes, né? Como é que eles se organizam? Como é que eles se mantêm coesos para evitar predadores, por exemplo, tal? Como é que eles reagem, né, à aproximação reagem em conjunto à aproximação de um predador? É dessas considerações que ele está fazendo, que ele está falando aqui, né, que a gente sempre se questiona, mas como, né? Existem meios e a gente prova isso por nós mesmos. Na nossa seara, os homens, né, os seres humanos, né, tanto no campo físico, é um pouco menos comum, mas quanto na erraticidade, nós fluímos pensamento. E quantos não... mas eu estava pensando em você, você apareceu, tal coisa, né? Quantas vezes não acontece? E do lado de lá não existe palavra articulada. No campo espiritual, no plano espiritual, não existe palavra articulada. Como se comunicam? E comunicam, né? E comunicam bem, vamos dizer assim, né? Os irmãos me perdoem. Atenderam. Bom, então, feita essa última consideração, nós vamos encerrar por aqui, vamos parar por aqui, né? Feita essa última consideração, fica aí a meditação dos nossos irmãos. A comunicação, tal qual nós a conhecemos, nós já sabemos, é extremamente limitada, porque não constrói
perfeitamente a ideia. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu não consigo, pelas palavras, construir essa ideia ipsis literis, igualzinha na cabeça de vocês, né? E já vimos que os espíritos conseguem fazer essa comunicação com essa perfeição, porque um transmite para o outro um bloco, um pacote de informações, né, via pensamento. Vai o pensamento, o que eu pensei vai para você tal qual eu pensei, né? Não é muito mais eficiente? Os animais também têm as suas maneiras, né, de se relacionarem. Trata-se de relação, né? Semana que vem a gente volta, retomando aqui na 595. Agradecidos a Deus pela oportunidade de parar para ler, para estudar, para refletir, né? Ampliar o nosso horizonte, alargar o nosso campo visual. Agradecidos por essa oportunidade, nós encerramos a participação do dia de hoje, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade se mantenham conosco, nos iluminando, para que a gente tenha a visão clara, objetiva, e nos fortalecendo moralmente, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.